Bom, genéticos, como eu falei, algoritmos genéticos. Como eu falei lá no início, é a técnica mais disseminada. Normalmente, quando você pergunta, você já ouviu falar de programação genética? O cara responde, eu já ouvi falar de algoritmo genético. Tá? Foi muito disseminado lá no início, era o que era mais utilizado. Tá? Então, embora as ideias iniciais lá tenham vindo nos anos 60, tá? Em 1975, aqui o Holland, junto com o Goldberg, que foi o grande popularizador dessas técnicas, eles começaram a trabalhar com isso e eles tinham algumas definições muito fortes, assim, eles sabiam, é isso, pronto, acabou. Então, por exemplo, um indivíduo, ele era uma string binária. Então, eu tenho um vetorzinho, 01, 01, 01, e ele tem um tamanho fixo. Inicialmente, isso era um algoritmo genético. Hoje, eu posso ter outros tipos de representação, tá? Então, ele tinha tamanho fixo, e uma das coisas interessantes aqui desse tipo de abordagem é que existia uma diferença entre genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é os zeros e uns que eu tenho lá no meu computador codificado. Isso é meu genótipo. Enquanto o fenótipo é no que isso se traduz. Então, esse 0 ou 1 quer dizer o quê? Tá? Isso aí é um número binário que vai me gerar um número inteiro, que é o zero da minha função? O que é isso? Tá? Então, aqui tem um exemplo bem simples. Isso aqui é um genótipo, que é como eu represento lá meu indivíduo, zeros e uns. E aqui eu estou traduzindo simplesmente num número binário. Tá? Por que isso era interessante? Isso aqui é o que ele chama de espaço de busca. Então, quer dizer, todas aquelas operações de cruzamento, mutação, etc., ele faz aqui, ele vai mudando isso daqui. E isso se reflete diretamente aqui. Mas ele não mexe aqui, ele só mexe aqui. Então, existe esse mapeamento da solução para o meu problema e como eu represento o meu problema. Tá? Tem algoritmos que não fazem essa distinção. Né? Genótipo e fenótipo é tudo igual. O que está lá é o que você vai usar, pronto, acabou. Tá? Então, para ficar mais claro como que isso funciona, eu vou dar um exemplo dentro de uma aplicação aqui, para a gente ver como ele funciona passo a passo. Tá? Então, a primeira coisa lá eu tinha falado que era uma população inicial. Eu vou pegar um problema simples que eu posso representar então aqui com strings binários, tá? Para a gente entender. E esse problema que eu vou, só para não ficar muito básico, nós vamos falar de um exemplo aqui, que eu tenho uma tarefa muito bem especificada, tá? E eu vou usar o algoritmo genético dentro de um pedaço dessa tarefa. Minha tarefa é a seguinte, isso é um trabalho que existe mesmo, a gente fez, tá? Eu queria criar um modelo de um prognóstico de um paciente, quer dizer, ele vai morrer ou ele vai viver. Basicamente era isso, tá? E eu podia dar a chance dele viver ou morrer, mas não vamos entrar nos promenores. Então, eu queria criar um modelo de prognóstico de um paciente baseado numa imagem que era obtida no exame, tá? E essa imagem, na verdade, é um exame bem complexo, aqui ele gera um filme, tá? E a partir dessa imagem, o que eu fazia? É uma coisa desse tipo aqui. Eu tenho o paciente aqui, são vários estágios de um câncer, tá? Então, isso aqui é um sumário, vamos colocar assim, do filme que eu faço aqui. Essas regiões pretas que eu tenho aqui são tumores, tá? Isso aqui é o cara no primeiro exame. Isso é ele depois que ele fez 2 ciclos de quimioterapia. Isso é ele depois de 4 ciclos de quimioterapia. Esse aqui, dá pra ver que ele melhorou bastante. Essas coisas aqui, isso aqui é bexiga, porque tudo é expelido via urinário. Então, isso aqui para mim, na verdade, não é tumor. Isso aqui eu tenho que aprender que isso aí tem que estar aí. Tá? O tumor é, por exemplo, isso daqui. Então, eu quero um modelo de prognóstico. Meu primeiro passo era o seguinte, eu tenho que representar isso aqui de alguma forma. Tá? Então, se eu olhar essa imagem aqui, eu vejo o que vai acontecendo ao longo do tempo com as partes que estão mais fluorescentes aí dentro do exame. Tá? E a pergunta era a seguinte, como é que eu represento essa imagem? Tá? Vão ter outros cursos aí sobre isso, eu não sou especialista em imagem, tá? Eu trabalhei em parceria com outras pessoas com isso, mas o objetivo aqui é só para dizer o seguinte, eu quero saber quais são, por exemplo, os pixels que eu tenho que considerar aqui para aprender como que ele vai melhorando. Tá? E para isso eu posso fazer seleção de atributos, então digamos que eu tenho uma forma de representar bem simples, que é eu pego um pixel e olho a cor dele, é isso só. Tá? E eu quero saber quais que eu seleciono. Tá? Se eu tiver lá uma imagem, vamos pegar lá, eu tenho 1 milhão, eu quero saber desses 1 milhão, se eu consigo, por exemplo, com 100 ou com 1000 ou com 10.000, representar essa imagem de forma que eu consiga resolver meu problema, que é prognóstico depois. Tá? Então, isso aqui é bom para algoritmo genético. Por quê? Tá?
Se eu tiver K pixels, então se eu tenho 1 milhão de pixels, se eu fizer todas as combinações possíveis de eu vou usar esse pixel ou não vou usar para tentar criar um modelo que me diz se eu estou melhorando ou não ao longo do tempo. Eu tenho aqui 2 elevado a K combinações. Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de espaço aqui, quando eu tenho muitas soluções possíveis, é aí que é bom eu usar um algoritmo evolucionário. Tá? Então, aqui, o que era o meu indivíduo? Tá? Ele é um vetor de bits, onde cada posição indica se você está usando ou não está usando aquele atributo ou aquele pixel. Vamos colocar para simplificar. Tá? Então, se eu tivesse 100 atributos, eu tenho um vetorzão aqui, que é 1 ou 0. 1 quer dizer o atributo 1 é usado, o atributo 2 não é usado. Então, pixel 1 eu considero, pixel 2 eu não considero, pixel 3 eu considero, 4 e 5 eu não considero e assim por diante. Tá? Agora pensa, se ao invés de 100 eu tivesse 1 milhão de atributos, ia ser interessante eu ter um vetor de 1 milhão de zeros e uns? Um indivíduo é um vetor de 1 milhão. Tá? Eu tenho uma população, que é, por exemplo, 100. Então, eu teria 100 vetores de 1 milhão de posição. Isso é uma forma legal de representar? Não, por quê? Se for uma string do caractere, vai valer bem mais. Sim, mas aqui é 0 ou 1, binário. Tá? Eu poderia. Se eu tiver aí, se meu indivíduo, minha população for pequena, se eu tiver um monte de memória, se eu quiser, eu posso. Mas é muito mais interessante num caso desse, ao invés de eu ter um monte de 0 ou 1 aqui, eu ter, por exemplo, um vetor de inteiros. Onde eu falo assim, ó, uso 1, o 4, o 10, o 150, o 250 e assim por diante. Tá? Então, isso é só para mostrar para vocês que, embora a minha representação normalmente é 0 ou 1, eu posso ter outros tipos de representações. Dependendo do meu problema, é muito mais interessante usar um outro tipo de representação. Tá? Então, aqui eu vou pegar um exemplo bem simples, que é o seguinte, eu vou assumir que eu só tinha 8 atributos, 8 pixels que eu podia selecionar ou não, tá? Para tentar me ajudar a resolver aquele problema. Então, eles são representados aqui por A1 até A8. O que é meu indivíduo? Meu indivíduo vai me dizer, desses 8, quais você vai usar. Tá? Então, ele vai tentar selecionar. Por exemplo, nessa primeira solução aqui no A, eu só vou usar o 6 e o 7. Eu vou jogar todo o resto fora. Eu vou ver se com esses eu consigo fazer prognóstico. Nesse caso aqui, eu ia jogar só o 4 e o 8 fora e usar todos os outros. Ia tentar fazer prognóstico. E assim por diante. Então, nesse caso, minha tarefa é, eu quero selecionar atributos. O que meu indivíduo representa? Quais atributos que eu selecionei? E eu consigo fazer isso com 0 ou 1 ou com um vetor de inteiros, onde eu falo se você vai usar o 1, 5, 10 e o 45. Tá? Então, isso aqui é a representação, que é uma das partes mais importantes quando eu vou usar um evolucionário. Se eu escolho direito como eu represento, eu consigo resolver o problema bem. Agora, se eu escolho de qualquer jeito, pode ser que dê tudo errado. Tá? Então, beleza. Eu sei quem é o indivíduo, então eu gero uma população de indivíduos. Tá? Então, eu tenho um monte de indivíduos, 100, 1000, 1 milhão, eu defino aí o que eu quero. Tá? Acabou isso, eu tenho que avaliar, eu tenho que saber o quão bom esse indivíduo é para resolver meu problema. Tá? Então, nesse caso, o que quer dizer que ele é bom? Quer dizer que se eu tenho 10, ou se eu tenho 8 nesse caso, e eu selecionar esses dois vão acertar tanto o prognóstico quanto todos os 8. É isso que eu quero saber. Então, o que eu vou usar aqui? Essa medida de fitness, que é avaliar, é completamente dependente de problema. A gente falou que tinha 3 coisas que eram dependentes de problema. Primeiro, como eu represento. Segundo, como eu avalio. E o último, os operadores, que eu vou mostrar depois. Tá? Então, eu escolhi como eu represento, agora eu tenho que ver como eu avalio. Nesse caso aqui, então, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o conjunto de pacientes que eu tenho, vou pegar aqueles atributos que eu selecionei e vou tentar fazer meu prognóstico. Esses atributos vão gerar um modelo que aqui não interessa como. Tá? E eu vou ver se o resultado desse modelo, em termos de acertar o prognóstico ou não, tá? Se ele foi bom. Tá? E eu posso usar uma medida aqui de acerto ou várias outras coisas aí relacionadas com aprendizado. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes, eu posso ir horas aqui falando sobre isso. Tá? Então, o que interessa é que eu tenho um indivíduo e eu sei falar se ele é bom e o quão bom ele é, tá? Quantitativamente. Tá? Então, avaliei, o próximo passo é agora seleção natural. Tá? Então, eu quero saber quais são os melhores indivíduos. Tem vários métodos para fazer isso, eu vou falar de um bem tradicional, tá? em
em algoritmos genéticos, que é o que a gente chama de método da roleta, que é basicamente o seguinte: eu vou olhar a sua fitness, se a sua fitness é muito boa, ela vai ter um pedaço maior na minha roleta, se ela é piorzinha, ela vai ter um pedacinho menor na roleta. Eu vou rodar a roleta onde cair, aquele cara é o selecionado. Como é que eu faço isso? Tá? Na verdade, se eu pegar aqueles mesmos 4 indivíduos que eu tinha lá, então eu tenho 8 posições aqui, onde cada um é um atributo, se ele está presente ou não no modelo que eu vou gerar. Se eu devo usar ele ou não. Tá? E aqui eu tenho uma medida de fitness qualquer. Esse acerta 60%, esse 30%, esse 20%, esse 10%. Então, esse aqui é muito ruim, esse aqui é o melhorzinho que eu tenho até agora. Só que vejam, quando eu crio uma população pela primeira vez, eu faço isso aleatoriamente. Eu vou lá, 0,1, 0,1, 0,1, vou gerando, tá? Então, digamos que essa é a minha primeira população, gerei isso aqui aleatoriamente. Essas são as minhas fitness. Tá? Aí eu vou olhar para elas e, de acordo com elas, eu vou selecionar. Então, se eu olhar aqui, a soma de todas essas fitness aqui dá 120. Tá? Então, isso aqui, ela representa 50% de todas as fitness que eu tenho na minha população. Então, é como se eu alocasse metade da minha roleta aqui para ela. E eu vou fazendo isso proporcionalmente para todos os outros indivíduos. Aí eu rodo a roleta. Onde cair é esse cara que eu vou usar nos meus operadores, que é o próximo passo. Tá? Então, aqui nesse caso, o selecionado, ele é selecionado de acordo com o poder aqui que ele tem de discriminar ou de prever o prognóstico do paciente. Tá? Então, aqui, esse cara tem muito mais chance do que os outros, e é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha mais chance, mas eu quero ter chance de selecionar esse aqui também, que é o ruinzinho. Porque pode ser que uma mutação deixe o ruinzinho melhorzinho, ou até melhor que o melhor que eu já tinha até o momento. Tá? Então, é probabilístico, por isso eu rodo a roleta. Então, aqui eu rodei a roleta, isso aqui vai me selecionar algum desses indivíduos. Tá? Essa seleção aqui da roleta, ela tem um problema que é o seguinte: conforme o tempo vai passando, esse cara aqui, ele pode dominar a população pode ser ele, simplesmente ele. Tá? Então, existem outros métodos que tentam melhorar essa coisa de eu dar muito mais chance para esse aqui que tem uma fitness maior, ele acabar dominando a população e eu não conseguir realmente gerar as soluções que eu pretendo. Essa segunda é muito mais simples, é o que a gente chama de seleção por torneio. Tá? Então, além desse método da roleta, eu posso fazer seleção ou com a roleta ou com o torneio. O torneio, o que eu faço? Eu aleatoriamente pego K indivíduos da minha população, tá? Então pode ser 2 ou pode ser 10. E entre esses K, eu olho quem tem a maior fitness. Quem tem a maior fitness é o vencedor do meu torneio e ele é selecionado para ir para operadores de mutação, cruzamento, etc. Tá? Então, aqui, vejam que a fitness ela tem ainda um papel, mas o papel aqui é diferente. Aqui eu tinha uma chance muito maior de selecionar esse. Aqui não. Aqui todo mundo tem a mesma chance de ser selecionado para o torneio. E aí dentro daquele grupo menor é que eu escolho melhor. Tá? Bom, então não interessa qual dos dois métodos que eu vou usar. Hoje esse aqui é muito popular, principalmente na parte de programação genética. Os dois têm problemas, mas enfim, não vou entrar nesse promenor agora. Eu posso usar qualquer um dos dois. Então, no final dessa fase aqui, eu tenho os indivíduos que eu falo, ó, esses aqui são os melhores. Vejam que os melhores aqui, probabilisticamente, não quer dizer que eu tenho só os melhores. Eu posso ter indivíduos que não são tão bons. Selecionei, e aí eu vou para essa parte aqui de operadores. Tá? Então, aqui eu tenho cruzamento e mutação, que eu vou falar um pouquinho mais de detalhe, como eu já falei, eu simplesmente copio um indivíduo para a próxima geração. Tá? Então, a parte do cruzamento é muito simples, tem várias formas de fazer, eu vou falar das mais simples aqui. É simplesmente eu pego um ponto aqui no indivíduo e eu troco. O cruzamento é sempre 2 pessoas. Tá? A ideia é reprodução sexuada. Tenho 2 pessoas, vou trocar material genético entre elas. Aqui as 2 pessoas são 2 soluções. E essas 2 soluções eu vou trocar partes delas aqui. Então, eu tenho essa primeira e essa segunda, eu selecionei esse ponto e troquei. Tá? Normalmente, tem uma probabilidade muito alta disso acontecer. Tudo aqui é probabilístico. Vocês vão ver. Aqui, olha, se eu olhar, eu tenho um P cruzamento, P reprodução, P mutação. Tá? Então, aqui, eu troquei e eu gerei esses 2 novos indivíduos aqui. Tá? E a ideia do cruzamento é sempre essa, então, misturar soluções que já foram selecionadas
e que, em teoria, são bons candidatos para resolver meu problema. Tá? Eu tenho um outro tipo de cruzamento aqui que a gente chama de uniforme, tá? Que nesse caso aqui, ao invés de selecionar um ponto, eu seleciono aqui alguns genes e troco esses genes. Tá? Existem outras dezenas de formas aqui de fazer cruzamento. E depois eu tenho mutação. Tá? Mutação é o meu segundo operador e ela é uma coisa mais pontual aqui. Tá? Então, por exemplo, eu peguei a mutação envolve um indivíduo só. Cruzamento 2, mutação 1 só. Então, eu peguei esse gene aqui e eu simplesmente mudei ele de 1 para 0. É uma coisa menorzinha, mais localizada. Tá? E aqui, normalmente, essas probabilidades são um pouquinho menor. Então, eu vou cruzar muitos indivíduos e vou mutar poucos. Tá? Que é para tentar imitar aí o que acontece na natureza. Tudo bem? Bom, então criei, avaliei, selecionei e aí eu vou passando por esses operadores aqui. Então, eu vou selecionar aqui tantos indivíduos quantos seja o tamanho da minha população. Se eu tiver uma população, nesse caso aqui, minha população era de 4. Né? Eu comecei com esses 4 indivíduos aqui, né? E eu vou gerar 4 novos. Tá? Tem métodos que não necessariamente precisam gerar o mesmo número. Você pode gerar uma porcentagem, ou você pode ir reduzindo ou aumentando o tamanho da população ao longo do tempo. Tem algoritmos que usam 2 indivíduos ao longo de todas as gerações. Então, existem várias variações, eu estou falando do mais básico. Tá? Então, no final das contas, o que eu tenho aqui, eu completei esse primeiro ciclo, e aí eu verifico uma condição de parada. Tá? Essa condição de parada, normalmente, se eu conheço aonde eu quero chegar, por exemplo, eu quero que você acerte o prognóstico de pelo menos 95% dos pacientes. Então, eu vou fazendo isso, enquanto meu modelo não chegar a 95%, eu continuo fazendo. Tá? Ou eu digo, olha, você tem 100 gerações para fazer isso. Quer dizer, você vai fazer 100 iterações aqui desse loop. Tá? E depois de 100, você vai parar. A solução que você tiver é essa, pronto, acabou. É esse o tempo que eu tenho disponível. Tá? Então, aí, eu tinha uma população antiga aqui, depois do cruzamento e mutação, eu gerei uma população nova aqui. E eu vou calcular de novo a fitness desses novos indivíduos. Nesse caso aqui, tá vendo? Subiu um pouquinho, agora eu tenho um 65, um 25, um 60 e um 30, e eu vou fazendo isso, então, iterativamente, até o critério de parada ser encontrado. Tá? Então, aí eu fecho esse loop aqui. Tá? Ficou claro? Pode perguntar. O melhor ponto de parada. Não tem como você definir o melhor ponto de parada, a não ser que você conheça muito bem o problema e diga assim, ó, por exemplo, eu vou otimizar uma função, eu quero que meu erro seja 0001. Isso você conhece o problema e de acordo com o problema você define. Tá? Só que você vai ver que, por exemplo, para problemas de aprendizado, você não sabe aonde você vai conseguir chegar. Já tem alguma Tá? técnica já com relação a isso? Para poder utilizar algum algoritmo para poder lidar assim um ponto talvez próximo do ideal? É que na maioria dos casos você não conhece o ideal. Esse que é o problema. Se você conhece o ideal, isso é fácil. Tá? Mas se você não conhece o ideal, coisas que eu posso fazer, por exemplo, eu vou monitorando a fitness. Se por N gerações minha fitness não mudou, quer dizer que eu caí ali em algum lugar que eu não consigo sair. Mas se eu cair nesse lugar, pode ser que uma mutaçãozinha me tire dali. Eu estou num ótimo local, eu posso sair dali. Então, assim, tem várias técnicas aqui que podem ser utilizadas. O problema é que na maioria dos casos eu não sei qual é o ótimo. Se eu soubesse o ótimo, minha vida era bem mais simples. Tá? Bom, Só uma pergunta. Costuma se descartar a geração parental ou mantém o papel? existem as duas formas de fazer. No tradicional se descarta, tá? Mas você pode manter, por exemplo, você pode fazer uma operação e se o filho for pior que o pai, você mantém o pai. Tem várias formas de fazer isso. Aqui vocês vão ver que eu posso brincar de várias maneiras, tá? É a grande flexibilidade e o grande problema, porque eu posso testar tanta coisa, então o que vai ser melhor? Tá? Mas então existem as duas coisas, você pode tentar dos dois jeitos. E aí, dado esse loop básico aí, que é como que o algoritmo vai funcionar, vocês podem reparar que a seleção, o cruzamento e a mutação, eles têm papéis muito diferentes dentro do algoritmo, tá? Se eu falar em termos de busca.
Porque o que a seleção vai fazer? Ela vai tentar pegar aqueles indivíduos que são melhores ou que estão numa região do meu espaço de busca. Eu sei que falar espaço de busca para alguns vai falar, tá? Espaço de busca é todos os possíveis zeros e uns que eu posso gerar. Tá? Isso é meu espaço de busca. Se eu fizer todas as combinações de zeros e uns, é isso que eu vou ter, aquele 2AK, onde K é o número de atributos. Tá? Então, se eu gerar tudo, o que a seleção tenta fazer? Ela tenta mostrar, olha, aqui esses caras aqui estão muito bons, tenta ir por aqui. Tá? O cruzamento, tá? Ele já tenta mudar o contexto de uma informação que já está lá. Então, eu pego um pedaço de um, misturo com o outro, tá? E vou vendo se eu consigo melhorar. E a mutação não, ela tem um papel que é, eu quero inovar. O que está aí não está sendo bom, eu quero uma coisa nova. Tá? Então, de certa forma, existe um conflito entre todas essas coisas. Eu quero preservar, eu quero inovar e eu quero ir para a melhor região. Tá? Então, eu tenho que achar uma maneira de equilibrar tudo isso daí. E, às vezes, é com aquelas probabilidades de cruzamento e mutação que eu consigo fazer isso. Eu exploro mais e tenho menos inovação, ou eu inovo mais e exploro menos. Tá? Vocês vão ver que tem muita coisa hoje que torna essas probabilidades dinâmicas. Então, ao longo do tempo, né, conforme eu vou evoluindo, eu vou mudando o valor desses parâmetros para tentar melhorar a resposta que meu algoritmo me dá. Tá? Eu vou mostrar para vocês bem rápido. Todo mundo adora ver isso daqui, então eu vou mostrar. Vocês já viram isso daqui? Deixa eu ver se a internet me ajuda. Tem um aberto aqui, mas eu vou abrir um novo. Isso aqui é um joguinho muito simples, que mostra a evolução de um carro. Eu quero saber qual que é o melhor formato de um carro para ele andar sobre um terreno que é bem... É cheio de obstáculos no sentido de... É bem... Nossa, irregular, essa é a palavra. Tá? Então, é uma coisa muito simples, mas que você pode ficar 2 horas olhando aí para ver o que está acontecendo. Na verdade, isso aí é um algoritmo genético por trás. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele tem ali os carrinhos, e qual que é a fitness dele? O que vocês acham que ele está olhando aí? Com onde ele consegue ir naquela pista. Então, ele tem uma pista irregular, e essa pista vai mudando a cada geração. E ele quer saber, ou ela pode ficar fixa. Tem as duas versões, aqui ela deve estar fixa, inclusive. Então, o que acontece aqui? Veja lá que tem um monte de carrinho e alguns já morrem lá no início, eles nem saem do lugar. Tá? Enquanto tem alguns, aqui se você olhar esse gráfico aqui, ele vai mostrando aqui quem que está conseguindo ir mais longe, qual que é essa distância que está sendo percorrida. Tá? Então a pergunta é, como é que vocês acham que isso aí está codificado? Eu tenho aí um objetivo que é construir um carro. E meu carro tem que andar em terrenos irregulares a longas distâncias. Como que ele representou? Distância entre eixos. Só isso resolve o problema? Formato. O que eu tenho aqui? Eu tenho a forma. O que mais que eu tenho? O tamanho da roda. Ele falou distância entre os eixos aqui. Na verdade, o que ele considera é o raio da roda. Tá? Então, qual que é o raio e a densidade? Essas são duas coisas que são levadas em consideração. Então, vocês vão ver ali que a minha forma ali sempre tem 8 pontas. Tá? Então, na verdade, eu vou deixar ele rodando aqui, no final a gente volta, que é viciante esse negócio, você quer sempre ver quem que vai mais longe. Tá? A gente vê lá no final. Então, vê aqui que ele está na geração 3, tem 10 carros vivos, ele vai mostrando conforme eles vão morrendo, e aqui ele percorreu 84 metros de distância. E essa é a minha fitness. Então, um exemplo bem simples, mas didaticamente ele mostra o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, o que ele mostra? Tá? Para a forma, ele tem 8 genes. Então, o que ele vai te dizer? Quais são as posições, as coordenadas x e y de cada um daqueles pontos daquele polígono. Aí eu tenho o tamanho da roda, que são 2 genes. Tá? Eu tenho a posição da roda, onde que ela vai ficar dentro do meu polígono. E eu tenho a densidade da roda. Quanto mais escuro aqui, mais denso ele é. Tá? E isso vai ajudar lá naquele processo. Seria Tá? 14K? Oi? Seria 14K? São 14 genes
dentro de um indivíduo, e aí aqui eu vejo que minha representação não é 0, 1, né? Aqui, por exemplo, para os 8 genes da forma, aí tem várias formas, eu posso ter um X ou um Y, eu posso pré-definir um quadrado e dizer em que pontos que ele... Tem várias formas de fazer isso, tá? Mas então, ao total, você vai somar o 8 com o 2, com o 2, com o 2, eu tenho 14, mas não necessariamente é binário. Eu posso ter coisas que são reais, eu posso ter coisas que são inteiros e assim por diante, tá? E aí, uma coisa interessante aqui, a fitness, então, ela pode ser testada num conjunto fixo, então, de pistas, né? Eu tenho a pista lá e ele vai... Ou eu posso ter pistas diferentes. Aí vem um outro processo aqui que a gente chama de coevolução, que eu não vou ter tempo de fazer isso, mas ele vai deixando a pista mais difícil conforme o carro consegue andar mais, tá? Bom, então, essa primeira parte eu queria falar um pouquinho da parte mais simples, conceitos básicos do que é o algoritmo genético, para que ele serve. E eu acho que a principal lição é sempre a seguinte: eu tenho um indivíduo e o indivíduo sempre representa uma solução para um problema. Indivíduo, solução para o problema. Meu problema aqui é criar um carro, então meu indivíduo é o carro. Agora, como é que eu represento esse carro? Então aqui ele escolheu uma forma de representação que era, eu tenho o tamanho da roda, a densidade, tenho a forma. Eu podia fazer isso de outra maneira. Então, como eu falei, escolher a representação é um grande segredo. O segundo é escolher como que eu avalio. Então, no caso do carro aqui, a avaliação é o quão longe eu consigo ir. No caso do prognóstico, lá é o quanto dos pacientes que eu consigo acertar. Então, essa é uma outra coisa dependente de problema. Para esse caso aqui, veja que eu não mexi em cruzamento e mutação. Por quê? Era tudo 0, 1. Então, se é tudo 0, 1, eu não preciso mudar nada. Agora, a partir do momento que eu consigo fazer indivíduos mais complexos, aí eu tenho que mudar o cruzamento e a mutação de acordo com o problema que eu estou resolvendo. Tá? Mas seguindo aquele loop que eu mostrei ali, você consegue, definindo a representação, a fitness e o operador, resolver qualquer problema. Desde que você saiba representar bem e avaliar. Tá?